Pra quem um dia foi ninguém, pra quem cansou de tanta dor, pra quem não viu e creu, pra quem orou sem o meu rosto enxergar, pra quem sonhou viver no céu, chorou mas nunca desistiu, quem desejou rever queridos seus, cheios de vida e amor. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor. E pela eternidade aqui com vocês estarei. E cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Pra quem louvou em meio à dor, quem no caminho estreito andou, pra quem tomou a cruz e me seguiu, pra quem me fez o seu rei, pra quem ouviu o meu chamar, pra quem abriu seu coração, pra quem não disse não, viveu por mim, não desistiu de esperar. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entrem meus filhos queridos, este é meu lar de amor. E pela eternidade aqui com vocês estarei. E cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Venham cantar o canto que só Moisés cantou, de quem sofreu a morte, mas ressurgiu. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor. E pela eternidade aqui com vocês estarei. E cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Vão se lembrar, vale a pena esperar. Deus amado, bendito, misericordioso, louvado seja o seu nome, Senhor, porque o Senhor é tão grandioso e tão maravilhoso. O Senhor nos guia a cada dia,
Ó Senhor, obrigado por estarmos aqui na sua casa. Obrigado pela sua misericórdia que dura para sempre. Ó Senhor, nesse momento, toma-nos nas tuas mãos. Fala conosco, Senhor, diretamente, face a face, que ouçamos a tua voz, Senhor. Opera em nós o que nós não podemos operar, o milagre da transformação do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Quando eu olho aqui para a Bíblia, para Gênesis 2, Deus dá a prova de liberdade de escolha, e eu tenho que passar rápido por isso. Já falei várias vezes durante essa série sobre isso, não vou ficar falando nisso e me demorando nisso. Se você não consegue acreditar no Gênesis, se você não consegue acreditar na árvore do conhecimento do bem e do mal, se você não consegue acreditar em Deus, você assiste essa série desde o começo. Nós temos disponível isso aqui em DVD. Você que está assistindo em casa, pega os DVDs, vai assistir e vai se inteirar. Hoje eu não posso parar nisso, não posso ficar explicando tudo de novo, mas aqui eu quero me ater a uma coisa. E o Senhor Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A serpente foi o primeiro médium que existiu na história desse planeta, porque ela recebeu, incorporou nela Satanás. Ele usou a serpente como um médium, e a serpente, que logicamente não falava e não fala até hoje, se comunicou com a mulher. E a serpente, verso 4, então, do verso capítulo 3, verso 4: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus tinha dito exatamente o seguinte: certamente morrerás. A serpente diz: é certo que não morrereis. Não é a mesma coisa? Quando Deus está dizendo é assim, a serpente está dizendo não é assim. Quando Deus está dizendo cuidado, é perigoso, o inimigo está dizendo não é perigoso. Cuidado, não se exponha a esses filmes e essas músicas, o inimigo está dizendo não tem problema nenhum, você é bobo. Quando Deus está dizendo eu criei o mundo, o inimigo está dizendo olha só para a ciência, os cientistas todos acreditam nisso, eles são inteligentes demais. É verdade ou não é? Eu vou dar um dever de casa para você. Lê Romanos capítulo 1 quando chegar em casa. Você vai ver o que diz lá sobre aqueles que não conseguem acreditar em Deus. Resumindo, diz assim: Deus deu evidências suficientes no mundo natural, em toda a natureza e na sua palavra. Quem não consegue crer é indesculpável perante Deus. Só isso. Indesculpável. Ou seja, você tenta conhecer, pelo menos tenta buscar, não conseguiu, pede para Deus: Deus, se o Senhor existe, pede do teu jeito, não conseguiu, então quer dizer o seguinte: você se tornou indesculpável, porque Deus está dizendo eu dei sim evidências e provas suficientes. Aí vem o seguinte, a serpente continua dizendo, verso 5: é porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Bom, eles não seriam conhecedores do bem e do mal, porque o bem eles já conheciam. Eles foram criados por Deus num mundo perfeito. Na verdade, o que a serpente estava querendo dizer, o que o inimigo estava querendo dizer, e estava de novo camuflando, porque ele não diz assim: vocês vão ser conhecedores do mal, porque ele não diz a verdade. Ele não diz assim: olha, assiste esse programa, porque ele é uma porcaria, ele vai fazer mal para a tua família. Ele não diz isso. Ele diz assim: olha, esse programa, ele tem um monte de coisa boa, só tem umas coisinhas que não prestam. Essas coisas você não liga muito, não vai fazer mal para você. É assim que ele fala. Então ele tinha que pôr a palavra bem antes. Ele diz: Deus está dizendo para vocês não comer, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Ele estava querendo dizer: vocês vão passar a conhecer o mal, porque vocês não conhecem o mal. Até eles só conheciam o mal. Verso 7: eles comeram. Vamos ler o 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, que ia aumentar o conhecimento dela, ia conhecer o mal também, aquilo que Deus, você vai ser igual a Deus, só Deus conhece o bem e o mal. Tomou-lhe do fruto e comeu,
e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui tem uma mensagem de que, envolvido na questão da rebelião do ser humano contra Deus, tem a questão da comida. Tem a questão da comida. Ou seja, eles não souberam controlar o apetite, a vontade de comer. Eles não conseguiram. Tinha de tudo para comer, só não podia comer aquele fruto, mas eles não conseguiram. E o apetite estava envolvido ali. Agora veja, verso 7: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Fizeram folhas de figueiras e fizeram roupas, cintas para si. A serpente tinha dito: Deus sabe que quando vocês comerem, vão se abrir os olhos de vocês e vocês vão conhecer o mal, o bem e o mal, camuflado. E quando eles comeram, diz assim: abriram-se os olhos. Os olhos, como assim? Eles foram criados perfeitos, se comunicando com um Deus perfeito, num mundo espiritual cheio de glória. Eles não conheciam o mal, por isso quando eles pecaram, eles deixaram de ver Deus, se comunicar com Deus pessoalmente e ver o mundo espiritual que estava diante deles, os anjos, Deus, todas as dimensões possíveis que eles enxergavam, e aquilo se limitou simplesmente a enxergar a dimensão que nós enxergamos hoje, que é a dimensão material, aquilo que está ao nosso lado. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles ficaram cegos para o mundo espiritual e eles tiveram olhos só para o mundo material. Agora, o Senhor Deus diz, o Senhor Jesus: não ajunteis tesouro na terra, porque aqui a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntai no céu. O Senhor Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Jesus está dizendo em todos os lugares para você e para mim, Ele está dizendo assim: esse mundo não presta, não pertence ao mundo. Lá em João 15 ele diz assim: o mundo vos odeia porque vós não sois do mundo, porque se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria, porque o mundo ama o que é seu, mas como vós não sois do mundo, o mundo vos odeia. Jesus faz uma diferença, uma divisão entre esse mundo interessado nas coisas materiais, na coerência do ser humano, esse mundo interessado na lógica do ser humano, interessado na sabedoria humana, e o mundo espiritual, onde está Deus, e as outras dimensões para as quais nós ficamos cegos. Mas Deus insiste o tempo todo para que nós abramos os nossos olhos espirituais da fé, para voltar a enxergar o mundo espiritual. Deus nos poupa de enxergar o mundo espiritual, porque nesse mundo espiritual existe uma batalha sangrenta, acirrada, acontecendo o tempo todo. São anjos bons e anjos maus que estão aqui nesse momento e que estão ao nosso redor o tempo todo, lutando pela sua consciência. Eles querem sugerir palavras para você, eles querem sugerir você olhar para certos lugares, eles querem sugerir que você cante certas músicas e que fique na sua cabeça as músicas chiclete, que você nem que queira, você não consegue parar de cantar, porque aquilo gruda no seu cérebro. É a maneira mais fácil de Satanás transmitir mensagens para você, e você fica com aquilo na sua cabeça, grudado. O inimigo, ele está aí, e não é só isso, ele está lutando pela sua alma mesmo. O inimigo sabe o quão importante é que você não creia em Deus, que você não olhe para Deus, que você não louve a Deus, que você não se una a Ele, que você não creia que Ele existe, porque por isso você não fale com Ele, não esteja ligado com Deus. Então ele faz de tudo para chamar sua atenção. Começa a reparar, Deus criou a gente para estar ligado. Deus se revela através da Bíblia, Deus se revela através da natureza, Deus se revela através das pessoas, Deus se revelou através de Jesus. O inimigo faz de tudo para deixar a gente separado de todas essas coisas. A gente vive 80% do mundo em cidades. A terra não está ao nosso dispor, nós temos asfalto debaixo do nosso pé. A gente mora em casas cercadas de parede por todos os lados. A gente vive em edifícios, a gente entra dentro do carro. O tempo todo nós estamos separados das coisas que aproximam a gente de Deus, da natureza. Um dia desse eu estava fazendo uma semana igual essa dentro de um colégio interno. E durante o dia eu visitava alunos, ou seja, eu os atendia. Eles vinham conversar comigo, marcavam horário e a gente conversava, orava junto. E eu, ao invés de fazer dentro de uma sala, eu escolhi num banco, bem no meio de uma praça que eles tinham lá, cheio
cheio de árvores, uma sombra tremenda. Lá em Goiás, um lugar que tem, o ar é muito seco, principalmente na época do ano em que eu estava lá. E foram inúmeras vezes, enquanto eu estava orando ou falando com a pessoa, e que Deus começava a falar através do vento. E a gente podia ouvir a voz de Deus, os anjos cantando através do vento, os pássaros, sons que a gente não está acostumado a ouvir mais. Quem que fica ouvindo o som do vento batendo na folha das árvores e fazendo aquele chiado, aquele assobio? Quem que fica ouvindo o pássaro cantando no meio da natureza? Quem que dá uma olhada e vê um colorido no meio do verde? Você tem que olhar numa gaiola e o passarinho está aí, a parede da tua casa é o fundo daquilo, e o passarinho ele está ali preso naquela gaiola. É assim que acontece. Deus se comunica conosco, o inimigo fez. Nós precisamos ter tempo para ler a Bíblia. Então tem aí a luta, o capitalismo. Tem que trabalhar muito, estudar muito. Você sai de manhã de casa, chega em casa de noite, você chega podre, não consegue ter tempo para Deus. O inimigo é um roubador de tempo. E aí, para o tempo que você tem disponível, ele bota na tua mão um computador e uma internet, e ele coloca uma TV e coloca um videogame, e ele arranca o seu tempo para você não ter tempo de estar ligado com Deus. Enquanto isso, esse mundo espiritual está aí, e o inimigo lutando por você, e Deus lutando por você. Deus querendo falar na sua mente, mostrar para você uma dimensão maior, um mundo espiritual, mostrar vida, mostrar saúde, mostrar energia, vitalidade espiritual. Mas é muito difícil. O mundo espiritual está aí, e Deus tentando se comunicar conosco. Deus nos poupa de ver o mundo espiritual, porque senão a gente ia ficar feito maluco. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus expulsou 7 demônios de uma mulher. Ele expulsou uma legião de um endemoniado gadareno. E a gente ia ver na rua as pessoas, e a gente veria aqui mesmo, porque alguns trazem para aqui demônios também, dentro da sua mente, dentro do seu caráter. Existem demônios que vêm aqui para lutar por você, para chamar a sua atenção, para te dar um sono miserável. Existem demônios lutando para alguém na sala ficar falando: tira desse canal, eu quero ver outra coisa. Poxa vida, vai ficar vendo isso aí até que hora? É exatamente isso, não é? Porque o Senhor Deus está lutando o tempo todo por você. Enquanto isso está o mundo espiritual. Paulo diz o seguinte, lá em 2 Coríntios 4:8: porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Essa é a nova tradução da linguagem de hoje. Nós olhamos para as coisas que nós não vemos, não as que nós vemos, porque o que nós vemos dura só um pouco, e o que nós não vemos é eterno. A partir do momento em que eu comecei, primeiro, dar prioridade para Deus nas manhãs, segundo, crer que Deus estava ali do meu lado me ouvindo, e que do meu lado tinha um mundo espiritual todo, e que quando eu oro com fé e peço a Deus a fé, e eu clamo a Deus, o céu todo se move, e o Senhor Deus, para que eu possa entrar em comunicação com Ele. Quando eu tomo o tempo de manhã, quando eu oro com fé, quando eu clamo a Deus, e quando eu começo a estar na presença de Deus, realmente o inimigo treme, porque ele sabe que eu não tenho poder, mas ele sabe que o Senhor Jesus começará a me encher do poder dele, para eu viver o Evangelho, para eu influenciar pessoas. Ele sabe que a partir dali, a minha influência com as pessoas vai ser muito mais forte. Ele sabe que a partir dali, quando eu começar a falar com alguém, as pessoas vão prestar atenção no que eu estou falando, e as pessoas que andam ao meu redor e que me conhecem, vão começar a olhar para mim e vão dizer: o que aconteceu com ele, que ele está tão diferente? O que aconteceu com ele? Parece que está melhor, uma clareza mental maior. O que acontece com ele? Espiritualmente mais forte. Então, a primeira coisa, cante um louvor, se possível. Você acorda na madrugada e você chega sozinho. Eu tenho descoberto que é muito mais gostoso cantar sozinho dentro da sala da minha casa do que na igreja para as pessoas. Muito mais gostoso do que num disco, quando eu gravo um disco. Porque eu não tenho que estar preocupado com afinação. Eu não tenho que estar preocupado se as pessoas estão gostando ou não, se tem alguém criticando a música que eu estou cantando do fundo do coração. A minha mente também não é distraída para essas coisas. E naquele momento
Somos só o Rei do universo e eu. Eu estou louvando a Ele. Eu, não o pastor Fernando, não o cantor, não. Eu, um ser humano miserável, pecador, caído, escravo do pecado. Eu estou diante do Rei do universo. Eu estou cantando para Ele. E eu posso dizer: a Deus do céu, supremo autor, vós anjos e homens dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glórias dá. Eu chamei a presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os anjos para se congregarem comigo. Louvar é ir na contramão da vida. O mundo que a gente vive, onde o mundo mais se parece com o inferno. Você quer uma coisa que parece com o inferno? É esse mundo onde a gente vive, onde a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, onde a gente vê injustiça o tempo todo, onde a gente vê injustiças sociais, crianças indefesas que são abusadas sexualmente. Esse mundo parece com o inferno. A gente sofrendo, lutando, não tendo tempo, pouquinho tempo para poder relaxar, para poder recuperar as forças, onde a gente está cansado, estressado, onde a gente tem depressão. Esse mundo, ele se parece com o inferno. Se existe um inferno no universo, o inferno é esse mundo no qual nós vivemos. Por isso a nossa tendência é reclamar, é lamúria, é reclamação de Deus. Acho que Deus não existe. Minha vida como é sofrida. E quando tudo está pior, parece que vem mais sofrimento. E aí começa a ter problema no trabalho, nos relacionamentos. Aí vem problema de doença. Tudo de uma vez. Deus, o Senhor não existe. A tendência é essa. Louvar vai na contramão do mundo e da tendência do mundo. Quando eu louvo, eu faço um negócio que está contra a minha natureza humana e carnal, porque eu estou dizendo: Deus, eu reconheço o Senhor como meu Deus. Pode estar a minha vida uma porcaria, Deus, pode estar a minha vida uma desgraça, não tem problema. Eu sei que o Senhor está dirigindo a minha vida, e eu sei que se eu estou sofrendo, eu preciso aprender alguma coisa que eu não aprendi ainda. Me ajuda a ver o que está acontecendo na minha vida. Eu estou louvando, o Senhor é o centro, o objeto da minha adoração. Eu pertenço ao Senhor e eu louvo o teu nome. Eu corro na contramão do mundo e na contramão do mundo espiritual do mal, para direto para os braços do Senhor. E louvor congregacional tem que ser eu, Fernando, trazendo a minha experiência, as minhas lutas da semana, meus sofrimentos, a minha experiência única para dentro da igreja, você trazendo a sua, você a sua. E quando a gente une as nossas vozes, cada um com a sua experiência de vitórias ao lado de Jesus, de lutas e de batalhas espirituais vencidas, a poder de muita oração de entrega a Deus, e a gente une as nossas vozes, os anjos se unem a nós, e o louvor sobe a Deus. Qualquer coisa menos do que isso é ofensiva a Deus. Então, se você não tiver a fim de louvar, não cante, mas não fica com aquela coisa para Deus, não. Se você abrir a boca para cantar, se você for dirigir o louvor congregacional, organize, saiba com uma semana antes o que vai ser cantado, como vai ser cantado, o que vai ser falado, e na sua casa louve de coração e de alma a Deus. Eu pus se possível, porque às vezes você mora com pessoas, não tem um lugar, uma sala, alguma coisa para você cantar. Se não é possível, você canta dentro do seu coração. Louve. Ore em voz alta, engrandeça o nome de Deus e exalte. Eu pus em voz alta porque a minha maior dificuldade era me concentrar na minha oração, naquilo que eu ia dizer. Eu começava a orar em voz baixa, porque alguém disse para mim: quando você ora em voz alta, o inimigo escuta e ele vai tentar você exatamente naquilo. Aí depois eu descobri que o inimigo me conhece mais do que a minha mulher me conhece, porque ela não anda o dia inteiro comigo, mas ele anda. E quando eu peco, é ele que me fez pecar. Então, o que acontece? Ele já sabe de tudo mesmo. Mas quando eu oro a Deus, a primeira coisa que eu digo: Senhor, quando eu vou confessar os meus pecados, eu digo: Senhor, agora eu vou confessar os meus pecados. Espanca o inimigo daqui. Essa é a palavra que eu uso. Espanca e enxota, porque diante de ti ele não é nada. Eu estou diante de ti, eu não quero que ele ouça nada, Senhor. Espanca ele daqui.
E aí o Senhor espanca ele, e eu vou falar com Deus. Posso confessar os meus pecados, eu posso falar o que eu quiser, porque o poder de Deus é incomparável. Então eu comecei a orar em voz alta, de 2 anos para cá. E agora aos poucos se alterna voz alta e na minha mente, voz alta e na minha mente. Às vezes eu nem percebo, e vou passando de um para o outro. Começo a falar e eu percebi que eu estava calado, orando na minha mente, desse jeito. Mas orar em voz alta me ajudou muito. 4ª dica: declare em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que você escolheu pertencer a Deus. Sendo que você agora vai começar a orar em voz alta. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: Senhor, eu sou pecador, mas a minha liberdade de escolha foi devolvida por Jesus na cruz. Eu sou livre. Eu declaro diante de todo o universo, dos poderes espirituais do bem e do mal, que eu, Fernando Iglesias Martins, escolho pertencer ao Senhor Deus, Yahvé da Bíblia. E eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu declarei para Deus que eu pertenço a Ele. Sabe aquele negócio? Quantas aqui são esposas? Quero ver a mão. São casadas? Levanta a mão. Isso. É gostoso ouvir o marido dizer: eu te amo. Eu quero ouvir. Sim. Eu só não vou perguntar se vocês ouvem sempre, tá bom? Mas é gostoso, não é? É gostoso. Principalmente quando é de coração, né? Quando é assim: tá bom, te amo, viu? Tchau, vai embora. Não, de coração. Quando ele chega e diz: você sabia que eu te amo? É gostoso, não é? Deus também gosta de ouvir. Ele precisa ouvir, porque eu naturalmente pertenço ao inimigo. Eu preciso declarar que eu pertenço a Deus, que eu escolhi pertencer a Deus e que Ele é o dono da minha vida. Todos os dias eu preciso declarar a Deus: eu escolhi o Senhor é o dono da minha vida. Confesse os seus pecados. E aí é que eu digo: Senhor, espanca o inimigo daqui, porque eu vou confessar os meus pecados. E aí não é assim: perdoa os meus pecados. Não é no atacado que Deus perdoa. É assim, falando cada um. Vai lembrando e vai falando. Você vai ver que é horrível falar para Deus aquilo que você fez. Mas Deus já não sabe o que você fez de errado? Deus sabe sim, mas é você que não lembra. Você que não lembra. Por que quando você é pai, você chega e chama o seu filho e diz assim: agora você vai dizer para o teu irmão: me perdoa. Vai falar para ele. E você faz o bichinho ir lá e falar, morrendo de vergonha, aquela coisa terrível, dizer: me perdoa. Agora diz assim: eu errei. Você errou no quê? Eu puxei o seu cabelo, errei, desculpa, me perdoa. É ou não é? Faz bem para a criança isso, porque ela tem que reconhecer no que ela errou. Se você não faz, faça isso. Deus pede a mesma coisa de você e de mim. É tão difícil falar: Deus, eu caí nisso de novo. Fala para Deus o que você fez. Eu não quero, Senhor, eu já pedi 1 milhão de vezes, mas eu estou caindo de novo. Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Eu não quero, Senhor, me ajuda, por favor. Será que eu larguei da sua mão em algum momento? Fala para Deus, confessa os seus pecados. Rogue a Deus com fervor pelo perdão dos seus pecados. Você confessa os pecados, e aí você diz: Senhor, por misericórdia, perdoa os meus pecados. E Deus, Ele não apaga os seus pecados. Deus arranca a folha do caderno, não fica nada marcado lá. Ninguém pode nem olhar para ver o que tinha ali, porque ninguém vai saber. Deus dá para você um caderno novo. Cada vez que você pede perdão, Ele deixa você começar tudo de novo. Pede perdão, rogue a Deus, implore. Lembre que você precisa do perdão dos pecados. Não leva isso assim como se fosse de pouca importância. Clame a Deus em voz alta pelo batismo diário do Espírito Santo. Essa é outra declaração que você tem que fazer para Deus todos os dias. Deus, não só arranca os pecados de mim, mas no lugar dos pecados que saíram agora, enche do teu Espírito Santo, me batiza com o teu Espírito Santo, renova em mim. Aí o Espírito Santo vai ter autorização sua para entrar na sua vida, para entrar no seu coração, para ir no fundo da sua alma, para ajudar você e fortalecer você. Próxima: apresente nomes de forma apaixonada ao Senhor, como se você estivesse orando por um filho. Aí a gente começa a desenvolver algumas coisas, né? Um caderninho com uma lista de nomes.
Outro dia uma pessoa me deu uma ideia maravilhosa que eu pus no meu caderno de oração também. Motivos para louvar e engrandecer ao Senhor Deus. Aliás, não está aqui nessa lista, mas a primeira coisa que eu faço é louvar e engrandecer o nome de Deus. E depois de um mês orando, acabou, né? Você vai sempre a mesma coisa: ó, Senhor, eu te louvo porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é grandioso, porque o Senhor é amoroso. Acabou. E agora? Comece a olhar nos Salmos, procura na Bíblia. Davi tinha um monte de coisas para agradecer a Deus, para louvar, engrandecer o nome de Deus. Você vai fazer uma lista enorme, porque tu és o Criador do céu e da terra, porque tu mantens os pássaros, porque tu mantens todo o universo girando. Você vai achar um monte de coisas para louvar a Deus, porque o Senhor é o Senhor da minha vida, porque o Senhor me encontrou e me trouxe aqui. Agora eu estou diante do Senhor e eu posso sentir a sua luz fluindo através de mim. Peça para que o Espírito Santo conduza você a uma mensagem bíblica, porque agora você falou com Deus, agora precisa parar para escutar Deus falar com você. Muitos de nós falamos com Deus, mas não escutamos Deus falar. E uma das maneiras pelas quais Deus fala, a maior, é através da sua palavra, da Bíblia. Então você ora e diz, e eu desenvolvi um costume de orar, segurar a minha Bíblia na mão, no final da oração, e dizer: Senhor, agora eu já fiz a minha parte, eu já falei com o Senhor, eu quero agora ouvir a Tua voz, eu quero dialogar com o Senhor, conversar com o Senhor. Deus, aqui está a Tua palavra, ela é palavra viva, porque o Senhor é um Deus vivo. Deus, fala comigo através dessa palavra, me dirige aqui a uma mensagem, aquilo que o Senhor quer falar comigo hoje. E eu clamo a Deus. Parece meio estranho esse negócio de pedir uma mensagem na Bíblia para Deus? Parece? Para muitos de nós parece sim. E tem muita gente que fica olhando assim: coisa estranha essa daí, hein? Negócio de pedir para Deus ficar falando. Para os racionais, né? Nós que somos donos da nossa vida, nós que planejamos a nossa vida, nós que temos o controle. Mas Jesus disse para Nicodemos que o Espírito é como o vento, ele sopra onde ele quer, e que nós não conseguimos ver, mas nós vemos o efeito. Por isso, se a minha vida é guiada pelo Espírito de Deus, eu tenho sim que me deixar levar pelo Espírito, mesmo que eu corra o risco de ser encarado como ridículo. Você quer me encarar como ridículo porque eu quero pedir uma mensagem para Deus falar para mim? Eu não só peço, eu creio que Deus falou comigo através da sua palavra. Tem mais, eu vivo o que Deus me deu, e se Deus me manda falar com alguém através da sua palavra, eu vou falar com alguém. E se Deus me manda calar a respeito de um assunto, eu vou calar. Se Deus me repreende, eu aceito a repreensão. E muitas vezes eu fico emocionado com a repreensão de Deus, e Deus me guia exatamente naquelas coisas que eu orei anteriormente a Ele. E essa coisa é incrível, porque o Senhor fala através da sua palavra. E eu tirei uma citação de um livro, O Ritual do Santuário, da Casa Publicadora Brasileira, página 192. Na verdadeira oração, Deus fala à alma. Isto faz com frequência trazendo-nos à lembrança certas passagens das Escrituras. Às vezes você lembra de um texto, às vezes você lembra de uma referência bíblica, às vezes Deus guia você assim. Eu conheço também gente que abre a Bíblia, e eu não estou indicando, faça isso, não, porque eu mesmo no passado até tentei fazer uma vez ou outra, e eu vou dizer porque eu tentei, é porque eu já vi gente muito sincera que faz isso, gente muito sincera, e com quem Deus fala assim: eu não faço isso, eu não recomendo isso, mas eu não posso dizer que Deus não tem falado com pessoas também dessa maneira, não posso dizer. O Senhor fala através da sua palavra, e Ele fala conosco. Como eu posso ouvir a resposta de Deus? Como? Bom, eu pedi para Deus falar através da palavra. Se Ele não me trouxe um texto na mente, uma passagem conhecida, se Ele não me trouxe nada, eu escolho um livro da Bíblia. E aí, eu vou começar a ler aquele livro em espírito de profunda oração e meditação. Eu vou começar a ler aquilo. Aí, eu vou me incluir dentro da cena que eu estou lendo. Eu vou me incluir dentro daquilo. Eu tenho um amigo que ele medita. E ele passa momentos de meditação tão maravilhosos, tão próximos de Deus, tão fantásticos.
Outro dia eu me emocionei, me arrepiei ao ouvir o que aconteceu com ele. Ele disse: eu comecei a meditar, e eu, em meditação, me vi dentro da cena. E de repente eu estava ali dentro daquela cena, vivendo aquilo. Eu tinha esquecido do lugar onde eu estava, eu tinha esquecido da minha casa, de tudo. Eu estava diante do momento em que os discípulos estavam impedindo as mulheres de levarem os seus filhos para Jesus abençoar. Eles seguravam. Eu podia ver Pedro, eu podia ver João, eu podia ver cada um deles. As mulheres trazendo as suas criancinhas, roupas sujas, pés empoeirados. Eu só não conseguia ver o rosto de Jesus, mas ele estava ali no meio. Eu via o corpo dele todinho, mas eu não sei porquê, eu não conseguia discernir. Eu queria ver o rosto dele, mas eu não conseguia ver. De repente, Jesus dá ordem: deixai vir a mim os pequeninos. Naquele momento eu vi as crianças correndo para Jesus, e os meus olhos foram levados para as pernas de Jesus, aonde algumas das menorzinhas, das mais pequenininhas, se agarraram. Naquele momento, Jesus olhou para mim, com um sorriso nos lábios, e disse: está vendo, filho? É assim que eu quero que você se agarre em mim. Assim. Uau, eu me emocionei com aquilo. Como uma criança agarra a perna de um adulto, a perna de Jesus. É assim que Ele quer que eu me agarre a Ele. Aí você se inclui na cena e pergunta: quem está falando nesse texto? Pode ser Deus que esteja falando no texto, pode ser outra pessoa que esteja falando, ou pode ser eu mesmo falando com Deus. Quando a gente lê um texto da Bíblia, todas essas situações são possíveis. Por exemplo, se eu quiser um texto onde Deus está falando, vamos abrir a nossa Bíblia aqui, para dar um exemplo. Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Eu abro a minha Bíblia num dia de meditação, num momento de meditação na madrugada, e os meus olhos batem no verso 23, Deus dizendo: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Quem está falando aqui? Deus. Ele está dando uma promessa para você. Atente quando eu repreendo você. E se você atender quando eu estou te repreendendo, eu vou derramar o meu espírito. Ele vai fazer você entender as minhas palavras a partir de agora. E você vai continuar lendo, e Deus vai falar diretamente com você. É Deus falando. Nesse texto é Deus falando. Mas vamos supor que nesse dia de meditação eu escolhi para ler o livro de Filemão. Filemão é um livrinho bem pequenininho lá no Novo Testamento, perto do Apocalipse. Você vai voltando, antes de Hebreus está Filemão, no verso 4, e ali está escrito assim: dou graças ao meu Deus. Quem está falando aqui? É você que está falando? Lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Não, tem uma outra pessoa intercedendo por você nesse momento, e ela está falando: eu estou dando graças a Deus, lembrando-me sempre de você nas minhas orações. Deus, o Senhor está dizendo para mim que nesse momento da minha meditação tem alguém intercedendo por mim. Ainda ontem ou anteontem alguém passou por mim na porta e disse assim: essa madrugada Deus me acordou 6 da manhã para eu orar por você. Ah, me arrepiei, fiquei feliz da vida. Que coisa maravilhosa. É Deus dizendo para mim aqui? Não. É Deus falando pela sua palavra, mostrando para mim. Sempre é Deus falando pela palavra, mas Ele está mostrando para mim que alguém está intercedendo por mim. É outra pessoa que está falando, dando um conselho. É isso. Ou posso ser eu mesmo falando. Vamos supor que naquele dia eu abro em Salmo, capítulo 102.
no verso 1 e ali: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Tenha pressa em acudir-me. Deus já falou comigo através desse salmo um dia, exatamente aquilo que eu estava sentindo. Eu estava sentindo que eu tinha passado momentos de comunhão com Deus muito íntimos. E eu sei que a gente não pode confiar no sentimento, mas eu estava sentindo que agora eu estava passando já por algum período em que eu não sentia Deus, embora eu não tivesse deixado de buscar Deus na madrugada, todos os dias, sem falhar, embora eu não tivesse deixado de orar durante os dias, eu não sentia Deus tanto assim, e eu estava começando a ter mais dificuldades em lutar as minhas lutas e batalhas espirituais, e de repente, e eu clamei a Deus. Eu tinha orado, e quando eu fui ler a Bíblia, estava assim: ouve, ó Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Aquilo era a minha alma que estava falando para Deus, e eu comecei a ficar emocionado. Eu digo: é isso, Senhor, é isso mesmo. E quando eu fui lendo, estava exatamente se cumprindo aquilo. E lá no verso 9: por pão tenho comido cinza, e misturado com lágrimas está a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Era exatamente o que eu estava sentindo. Ó Senhor, lá no passado o Senhor me elevou, eu me senti perto do Senhor, e agora o Senhor me abateu. Sou eu falando com Deus, e aqui o Senhor na sua palavra estava expressando exatamente o que eu estava sentindo naquele momento, e aquilo deixou meu coração feliz, radiante. Ouça a voz de Deus no coração e na mente. Deus quer falar no seu coração e na sua mente. Porém, sempre que você ouvir a voz de Deus, lembre-se de comparar com o que diz a palavra. Porque se Deus dizer assim: vai e se joga no rio, não é a voz de Deus falando. Se Deus disser alguma coisa que vai contra a palavra dele, não é a voz de Deus falando. Cuidado, porque existem outras vozes. Se você largar um pouco da mão de Deus, você vai estar sujeito a ouvir outras vozes. Mas ouça a voz de Deus no coração e na mente. Não é por causa disso que eu vou deixar de ouvir. Estranho esse negócio de ouvir a voz de Deus no coração e na mente. É estranho. De novo estranho. Eu tirei uma outra citação de um livro. Esse autor diz assim: por vezes leio a palavra de Deus sem prestar muita atenção. Quem está escrevendo isso aqui é o pastor Mark Finley, que foi orador do Está Escrito. Anos antes de eu ser orador, ele era orador aqui no Brasil, um americano, um homem espiritual. As palavras parecem ter pouco impacto sobre mim, mas então invariavelmente acontece. As palavras parecem saltar da página. Meu coração se emociona, minha alma é tocada, minha vida é afetada de modo incomum. Deus está falando. Ele tem a mensagem que mais preciso para aquele exato momento. Fico enlevado pelo seu amor, envolvido por sua presença, e não quero que aquele momento tenha fim. É exatamente isso. Você já sentiu isso na sua vida alguma vez? Já sentiu isso em algum momento quando você estava diante de Deus, o Rei do Universo, com a palavra de Deus aberta? Se você nunca sentiu, eu quero dizer para você, você não pode ficar sem isso. Deixa Deus falar com você, deixa Deus falar através da sua palavra. Faça a prova de Deus, porque Ele quer mostrar para você que Ele é um Deus vivo, que Ele interage com você, que Ele está sabendo que você está querendo chegar mais perto de você, que você se sente abatido. Ele quer falar a sua linguagem, o que você precisa ouvir. Converse com Deus. Sabe quando eu fui ler o Salmo 102 e que eu comecei a ler todas essas coisas, eu comecei a dizer: Senhor, é verdade, é isso mesmo, isso aqui está dizendo exatamente o que eu estou sentindo. O Senhor ouviu, Deus, eu falando até agora, eu estava falando para o Senhor exatamente essas palavras, e agora o Senhor coloca essas palavras na minha frente, e eu fui me emocionando, e Deus respondendo, eu falando e Deus respondendo, eu falando e Deus respondendo, e continuava lendo a Bíblia, interrompia a leitura para falar com Deus, para reafirmar, e Deus respondendo. Isso é um diálogo, não é um monólogo, é um diálogo com alguém que está vivo na sua frente, falando com você, se dirigindo a você. Continue falando e ouvindo, falando e ouvindo. Parece loucura esse negócio, ou não é? Parece? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura,
E ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas do Espírito de Deus se discernem como? Espiritualmente. Só assim. Eu sempre fui muito racional, muito fechado para todas essas coisas aqui, queridos. Sempre com medo dos enganos, dos engodos, sabe? Porque o inimigo também trabalha, põe gente exagerada. Existe hoje a famosa profetada, né? A profetada é aquele povo que vive dizendo: eu profetizo sobre você, que você tem que largar da sua mulher para casar com não sei quem. Eu profetizo sobre você que você tem que mudar da sua casa, porque Deus não está abençoando você. Eu profetizo. Tem tanta gente, o Senhor Deus vai cobrar de você, que fala em nome de Deus, sem ter sido inspirado por Ele. Você que se auto-enviou, porque não foi enviado por Deus, porque não é profeta de Deus. O Senhor tem sim pessoas que são dele. Ele se manifesta sim a pessoas, e eu não posso negar isso. Mas cuidado, tenha certeza de que o Senhor está mesmo falando com você. Tenha certeza. Deus quer falar com você e comigo. Quer ouvir a voz de Deus? Com certeza, sabendo que é Ele. Estudar a palavra, ler, buscar, compreender, para saber discernir. Nós temos que nos aplicar à leitura da Bíblia. Eu tenho um apelo para você hoje. Você vai se levantar, não fisicamente, de novo. Você vai ficar sentado aí, vai levantar dentro do coração. Isso é para não expor ninguém hoje, porque eu sei que grande parte, a maioria vai se levantar, e quem não quiser levantar vai ficar aí se sentindo mal, né? Porque os outros estão vendo. Fazendo do jeito que eu vou fazer, ninguém vai ver que você não levantou. Você só vai se sentir mal, porque Deus vai lançar o olhar dele sobre você. Ele vai no seu coração, e você vai se sentir mal se não se levantar, porque vai estar diante da presença de Deus. E se você não se levantou porque não acredita em Deus, vai ser um contrassenso. Porque se não existe Deus, como é que você vai estar se sentindo mal então? Deus vai chamar você para uma comunhão com Ele, um propósito, porque você tem que se esforçar para isso. Propósito, firme propósito. Deus, eu vou me dedicar a isso. Eu vou botar o relógio despertante, vou buscar o Senhor, vou colocar isso aqui em prática. Deus, eu vou atrás. É compromisso com Deus. O quarteto vai cantar a última música. Enquanto isso, ora para Deus. Ora para Deus. Essa música vai descrever esse momento maravilhoso de comunhão. Ela vai dizer o que Jesus faz com a gente, como Ele nos conduz. E aí você vai se levantando dentro do coração. É Deus, é isso que eu quero, é isso. E Deus vai entrar aí na sua vida, na sua casa, de uma maneira poderosa como você jamais sentiu. Ele vai transbordar da sua vida. Vai ser impossível não compartilhar Jesus com os outros. Se levante agora, porque enquanto a música toca, o Espírito toca o seu coração. Deixa Ele inundar a sua alma, deixa Ele falar, e fique aí, levantado diante do Senhor, entregue nas mãos dele. Vai alta noite e eu sem dormir me ajoelho em aflição.
nós ouvimos essas teorias, é tão maravilhoso. Senhor, nós desejamos que isso seja verdade na sua vida. Eu sei o que é desejar e nunca ter sentido, Senhor, porque isso já aconteceu comigo durante muitos anos na minha vida. Só quando eu criei, quando eu busquei, quando eu clamei, quando eu não me conformei com a situação miserável espiritual na qual eu me encontrava, é que o Senhor se manifestou. Mas foi tão maravilhoso, Senhor, tão maravilhoso. Ó Senhor, toma a vida dos teus filhinhos que já estão cansados de ouvir só teoria, mas que desejam o Senhor. Me ajuda, Senhor, a me manter no Senhor, a permanecer no Senhor, para que os meus altos e baixos não tenham baixos tão baixos a ponto de eu ir longe demais do Senhor, mas que eu cresça e cresça, e que cada um dos teus filhos também, Senhor, que infelizmente somos humanos, mas vamos assim, de glória em glória, de vitória em vitória, ao lado de Jesus, segurando no Senhor. Aceita a nossa entrega e o nosso clamor em nome de Jesus. Amém.